Polícia Federal deflagra a segunda fase da Operação Farra no Tesouro, que investiga o desvio de recursos públicos na Prefeitura de Jales. A suspeita agora é nas contratações de seguro da frota do município. E você vai ver também. Um dia depois da transferência dos integrantes da cúpula do PCC dos presídios do Oeste Paulista, a tropa de choque da Polícia Militar permanece na região. E o promotor do GAECO, que foi ameaçado pela facção criminosa, ganhou reforço na segurança pessoal. Governo do estado de São Paulo decide suspender a abertura do AME cirúrgico de Penápolis, que estava prevista para os próximos meses, e dá uma nova data, só no ano que vem. A notícia pegou os moradores de surpresa. E a nova empresa de transporte público em Catanduva começou a operar hoje e trouxe alívio para quem depende dos ônibus. Mas ainda é motivo de insatisfação para alguns usuários. As notícias da região estão aqui. O SBT Interior está só começando. Olá, boa noite. E um dia depois da transferência de 22 integrantes da maior facção criminosa que age dentro e fora dos presídios do país, os reflexos ainda são sentidos na região. A tropa de choque da Polícia Militar permanece no Oeste Paulista e a segurança do promotor do GAECO foi reforçada. Ainda que líderes do PCC tenham sido transferidos da P2 em Presidente Venceslau, muita gente, como o Mário, anda desconfiada. Fica naquela dúvida, até eu mesmo estava me perguntando, será que realmente a gente está em paz, Venceslau está em paz? Mas vamos esperar, né? A expectativa é que tudo corra bem, né? A tropa de choque permanece na cidade, mas pelas ruas, as viaturas da rota, que circulavam a todo momento, saíram de cena. A população ainda teme algum tipo de retaliação. O principal medo da população, como tem dois grandes presídios aqui na cidade, são as retaliações que o PCC pode estar fazendo. Mas a gente crê que a rota e o comando e toda a polícia pode permanecer aqui para proteger a cidade. Dá um pouco de medo, que a gente não sabe se pode fazer alguma rebelião ou não, mas parece que a polícia está reforçada. Então a gente tem que acreditar que a gente está seguro, né? A gente ontem estava conversando e o pessoal ainda está mais assim, quietão, né? Com medo de alguma coisa ainda acontecer. Marcos Erbas Camacho, Marcola, apontado como chefe do grupo, e mais 21 presos foram removidos da P2 em Venceslau e também do RDD, o Regime Disciplinar Diferenciado em Presidente Bernardes, e levados para presídios federais. Os governos estadual e federal montaram uma mega operação para fazer o transporte dos presos. Em Presidente Prudente, trechos das rodovias Assis Chateaubriand e Júlio Budischi ficaram bloqueados para a passagem do comboio que levou os detentos ao aeroporto. De lá, 2 aviões militares da Força Aérea Brasileira decolaram para as unidades federais. O pedido de transferência de Marcola e de outros líderes do PCC partiu do Ministério Público, depois que investigações revelaram vários planos de fuga em que o objetivo da facção era resgatar os presos. Inclusive, depois das descobertas, várias autoridades sofreram ameaças de morte. O promotor do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, teve o nome citado nas ameaças em cartas encontradas nas penitenciárias e ganhou reforço na segurança pessoal. Diante dos fatos, a promotoria reafirmou a necessidade de isolar os presos. A gente pretende com isso não só o isolamento em termos de não receber visita e ficar trancado nas suas celas, mas um isolamento territorial. Não dá para manter um preso aqui que ele tem todos os contatos, alguns com familiares aqui na região, né, comparsas, etc. Então precisa estar longe do Estado para poder ter um efetivo isolamento. Marcola e os outros 21 presos ficarão sob custódia federal, inicialmente por 360 dias. É uma ação inédita, né, na história do combate a essa organização criminosa, porque nós estamos removendo, isolando, né, o primeiro e o segundo escalão da organização, e isso certamente vai gerar alguma disputa interna pelo poder, né, outros vão querer ascender o poder, e sempre quando há uma disputa interna, favorece as forças de segurança para poder fazer o combate mais efetivo. E a Polícia Federal realizou hoje a segunda fase da Operação Farra no Tesouro, que investiga desvios de recursos públicos da Prefeitura de Jales.
A suspeita agora é na contratação de seguros para a frota da prefeitura. O rombo nos cofres do município, segundo o delegado, pode chegar a 3 milhões de reais. Uma bagunça. Foi assim que a Polícia Federal declarou sobre o sistema de contratação de seguros da frota do município de Jales. O procedimento suspeito pode ter gerado um prejuízo milionário à prefeitura. As finanças de Jales, ninguém sabe quem é responsável. Infelizmente, o que a gente vê aí é uma bagunça. Inclusive, quando se fala o nome da operação, infelizmente, farra total, é exatamente razão, não só desorganização, antes fosse, né? O que a gente está verificando aí é que, em razão disso, talvez possibilitando, a gente está verificando o cometimento de diversos crimes. A segunda fase da operação Farra no Tesouro investiga desvio de recursos públicos na Prefeitura de Jales. É um desdobramento da primeira operação que prendeu no ano passado a diretora financeira da Prefeitura, suspeita de ter desviado 10 milhões de reais dos cofres públicos. A partir de documentos apreendidos na primeira fase, a Polícia Federal concluiu a prática suspeita nas contratações de seguros dos 135 veículos da Prefeitura. Eles não faziam nenhum tipo de negociação com a corretora nem com a seguradora. Simplesmente passava para eles a relação de veículos, eles faziam da forma que bem entendiam, no valor que bem entendiam. Quando chegava na mão dele, aspas, palavras dele, eu simplesmente mandava empenhar o valor que eles mandavam. O procedimento consistia em fazer uma contratação de seguro de forma individual, ao invés do geral. Esse procedimento fazia com que os valores dos seguros dos carros da frota municipal ficassem mais caros. Para se ter uma ideia, em 2007, a frota custava para a prefeitura cerca de 10 mil reais. Nos últimos 2 anos, a contratação de seguros passou para 1 milhão. O funcionário era responsável pelo setor de compras e licitação e foi afastado por ordem judicial. Mas ele não era o único a ter acesso à transação. A prefeitura explicou que esse tipo de contratação sempre foi feita dessa forma e que nenhum órgão fiscalizador sinalizou qualquer tipo de irregularidade. Seguradoras apresentavam, mais de uma, sim. O delegado tem esses documentos. Seguradora Y, Z e X, eles apresentavam só o seu preço. Só que essas seguradoras, eles tinham um corretor aqui na cidade, que era o mesmo. Então ele trazia os preços das seguradoras e a prefeitura optava pelo menor preço. Agora, com o desenrolar das investigações, a Prefeitura de Jales decidiu rescindir o contrato com a corretora de seguros e reduzir os gastos. Dos 135 veículos, a partir de agora, apenas 50 serão assegurados. Quais serão esses veículos segurados dos 50? Os ônibus escolares, as ambulâncias e contra terceiros. Durante a operação foram apreendidos celulares, notebooks e 4 armas, 2 pistolas e 2 revólveres. Todo o armamento foi apreendido com o dono da corretora. Além da prisão temporária, ele foi preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma e munição. A frota da prefeitura é composta de ambulâncias, ônibus escolar e veículos conveniados. E eles estão ali para atender a população. Só que nas ruas, a farra do dinheiro público deixa muita gente indignada. Meu filho ele tem uma deficiência física, então assim, todas as semanas eu preciso ir com ele para Rio Preto, os ônibus quebram. Acaba no fim nós pagando, né? Só pobre que paga as contas mesmo, rico não vai preso. E agora uma pausa nas notícias e a seguir, a crise financeira que afeta vários setores. Na educação, a Unesp suspendeu o vestibular do meio de ano. E na saúde, a implantação do AME em Penápolis também foi suspensa. Volto já. E a gente sabe que a história do ambulatório médico de especialidades de Penápolis é um tanto quanto polêmica, né? No ano passado, o então governador Márcio França anunciou que a cidade receberia uma unidade do AME. Mas com a mudança de governo, houve um anúncio de suspensão. Agora o Estado muda o discurso e diz que o local começará a funcionar em 2020. O processo para a instalação do ambulatório médico de especialidades em Penápolis tramita desde 2014. Depois de uma série de requisitos estabelecidos pelo governo do estado, no ano passado foi anunciado a vinda do AME cirúrgico para a cidade.
Uma organização social foi contratada pelo Estado e a OS já estava comprando os equipamentos e fazendo a reforma do local. Um investimento inicial de cerca de 6 milhões de reais. Tudo ia muito bem. A inauguração da unidade estava prevista para maio deste ano, até que a gestão do novo governo de São Paulo mudou os planos. Essa decisão, aonde colocar, que tipo de serviço prestar, ela não é uma decisão do governador, do vice-governador, é uma decisão técnica. Aonde vai ser colocado? Naquele local, naquela cidade, que atenda melhor quem vai ser atendido pelo AME. A notícia da suspensão gerou polêmica na cidade, ainda mais entre o Legislativo e o Executivo. Isso porque o local doado para a implantação do AME foi alugado pela Prefeitura. E desde então, o espaço só tem gerado gastos. Existe um contrato que está vigente a contar de janeiro de 2019. O município está pagando R$50 mil por mês para ceder ao governo do estado, que nos solicitou o AME, um prédio. E foi feito. O local onde o AME poderá ser instalado é este prédio particular que fica em um ponto estratégico de Penápolis, bem na entrada da cidade. Ele foi alugado pela Prefeitura por 5 anos, por um valor total de 3 milhões de reais. Mas mesmo sem estar funcionando, mensalmente o Executivo paga o aluguel. Mas o que mais preocupa as autoridades é que a população que deveria ser atendida aqui, por enquanto, vai continuar na lista de espera. A gente sabe que a demanda é alta, cirurgias eletivas principalmente ocorrem com pouca frequência. O dinheiro que vem via Ministério de Saúde é para atender a maioria de urgências e emergências, sobra muito pouco para se fazer eletiva. E o AME viria para fazer o quê? Fazer essa lacuna, né? A previsão de atendimento do ambulatório é de alcançar 40 cidades da região e oferecer 450 cirurgias por mês de baixa e média complexidade. Mas, de acordo com o governo de São Paulo, agora isso só será possível em 2020. A alegação do secretário foi que para 2019 não existia essa previsão orçamentária, mas que para 2020... o Estado estaria colocando o custeio do AME de Penápolis no orçamento para a sua implementação no ano de 2020. Para quem precisa do serviço, a ausência desse atendimento está causando preocupação. E o jeito vai ser continuar esperando por mais uma promessa não cumprida. A Santa Casa aqui é muita gente demais e aí não dá conta, não. Aí tem pouco médico. Você vai no postão, não tem médico. Tem muitos aí na fila de espera, tem muitos aí correndo risco aí de perder a vida. E a gente, sem essa ajuda, a gente não consegue nada. O atendimento nosso, que é do município de Glicério, vai para Araçatuba. Para nós seria melhor, que viria para Penápolis, entendeu? É mais perto, mais próximo e seria uma coisa melhor para a gente, a população da cidade e de outras regiões. A Unesp, Universidade Estadual Paulista, suspendeu o vestibular do meio de ano, que iria selecionar 360 alunos para 9 cursos de graduação em engenharia, em 5 unidades, incluindo Ilha Solteira, aqui na nossa região. A prova seria realizada em maio. Com a suspensão, as vagas agora só serão oferecidas no final do ano. A decisão foi tomada para que a universidade possa economizar com a realização desse vestibular. A Unesp passa por uma crise financeira e os funcionários, para se ter ideia, ainda não receberam o 13º salário. Outro problema enfrentado é a falta de servidores, já que muitos se aposentaram, mas não houve concurso para novas contratações. E agora um recadinho da Nato Fibras para você. Você aí de casa sabe bem que uma vida sexual ativa traz felicidade? E para aproveitar o melhor dela, você precisa conhecer Nato Fibras Gran Senior. Gran Senior é um suplemento funcional sem contraindicações. É a vitamina que faltava para seu relacionamento. Estresse, alimentação deficiente e a correria do dia a dia diminuem e muito a libido do homem. Gran Senior é um suplemento com vitaminas, sais minerais e possui a maca peruana, um vasodilatador poderoso e estimulante sexual que aumenta a libido, a energia e a disposição. Com apenas 2 comprimidos por dia após o café da manhã, Gran Senior pode te dar mais disposição. Mande embora o cansaço, aproveite as coisas boas da vida. Gran Senior é a vitamina para namorar. Adquira já o seu.
Acesse o site natofibras.com.br ou pelo telefone 0800 940 5678. A compra só pode ser pelo telefone ou site, sem atravessadores ou falsificações. Volte a sorrir, volte a se amar, volte a ser feliz. 0800 940 5678. Gran Sênior é mais disposição e prazer. Natofibras, você bem de novo. Intervalo agora e a seguir você vai ver que depois de 2 meses de instabilidade no transporte público de Catanduva, a nova empresa começou a operar hoje na cidade. E tem também a previsão do tempo para amanhã. É rapidinho. Estamos de volta para falar do tempo. É que a estabilidade diminui amanhã na região, mas o céu continua com muitas nuvens e pode chover a qualquer hora do dia. Em algumas cidades, a chuva pode ser forte. Veja como fica a temperatura. Em Araçatuba, sol entre nuvens com temperatura máxima de 29 graus. Em Presidente Prudente, temperaturas entre 20 e 29 graus. E em São José do Rio Preto, muitas nuvens e máxima de 29 graus. Girando pela região, em Castilho, tempo um pouco mais quente, com máxima de 31 graus. Em Nantes, mínima de 18 e máxima de 27 graus. Em Polônia, sol entre nuvens e máxima de 30 graus. E depois de 2 meses de instabilidade no transporte público de Catanduva, parece que a situação começa a entrar nos eixos. A empresa Viasol assumiu de forma emergencial hoje o transporte na cidade. Quem precisou utilizar o transporte coletivo hoje em Catanduva enfrentou um pouco de dificuldade, principalmente em relação aos horários dos ônibus. Atrasou um pouquinho cedo, né, de manhã, mas tá bom, só que tinha que baixar um pouquinho, né, a tarifa está muito cara, né? Eu acho que deveria baixar a tarifa, né? Tarifa pelo menos uns R$ 3,50 seria bom, né? Eu acho que uma cidade do porte de Catanduva, R$ 4,00 a passagem, eu acho que é muita coisa. A empresa está atuando na cidade com 17 veículos e mais 3 reservas. Os ônibus são aparentemente novos, com até 9 anos de uso. E o contrato emergencial que foi firmado com a empresa Viasol é de 180 dias. Findado o prazo do contrato, caso a gente não tenha definido a licitação para a contratação de nova empresa. Aí tem que ser feita uma nova cotação de serviços para que continue a prestação. Pode ser que nesse interim, se isso acabar acontecendo, mude a empresa. A adaptação com a nova empresa vai exigir paciência de quem utiliza o transporte. Um mutirão foi montado para realizar o cadastro das pessoas que têm o desconto ou gratuidade. Para isso, eles têm que comparecer aqui ao terminal de integração de Catanduva, nos trazer RG, CPF e comprovante de endereço para todos os tipos de cartão. Agora, se ele for um estudante, precisa também a declaração da escola. Se ele for o idoso, o deficiente, ele precisa de um atestado médico. A novela do transporte público de Catanduva começou quando, no dia 15 de dezembro, encerrou o contrato com a empresa Jundiá. A prefeitura precisou, de forma emergencial, assumir o serviço com a frota do município. Foram poucos ônibus para atender a demanda da cidade. Depois de muitas reclamações, a empresa Tambaú assumiu o transporte em 7 de janeiro, também por meio de um contrato emergencial. Mais reclamações. Os ônibus eram velhos e viviam quebrando. A empresa não ficou muito tempo e a prefeitura teve que utilizar os ônibus do transporte escolar novamente. Poucos veículos e horários que dificultaram a vida de quem necessita do transporte. Um novo contrato então foi firmado com a empresa Viasol, que deve permanecer até que a licitação para a contratação definitiva de uma empresa seja feita. E a gente fica por aqui. Fique agora com o SBT Brasil. Uma boa noite para você e até amanhã.